Bom dia, vamos hoje falar sobre o item 4 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo e o item 4 é A Realeza de Jesus. Vamos então começar com uma prece, como sempre agradecendo por mais um dia de vida, pela oportunidade que isso representa de pensarmos, falarmos, sentirmos coisas boas, que nossas palavras estejam sempre carregadas de amor, de paz, de compreensão. Eu peço, Senhor, que me ajude a ser uma pessoa amável, que me ajude a semear paz e nunca discórdia, que me ajude a semear esperança e nunca trevas. Me ajude, Senhor, a ser uma verdadeira cristã, para que a esperança esteja sempre presente, junto da alegria e da coragem, porque Jesus disse que assim seria, que nós necessitaríamos nos tempos vindouros de alegria, de esperança e de coragem, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Que nós tenhamos fé suficiente, Senhor, para entender que tudo está sob seu controle e que por mais que o caos pareça existir, ele não existe, que tudo é ordem, porque tudo está sob seu controle. E seria falta de fé pensar que Deus perdeu o controle de alguma coisa. Seria mais fácil não acreditar em Deus do que pensar que a injustiça possa reinar sobre a terra. Então, Senhor, que nós possamos lembrar sempre disso, e assim nossa fé se fortaleça. Que assim seja. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos entendem. Mas na terra não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. Ele é dado por meio de uma concordância de todos aos que, por sua genialidade, colocam-se em primeiro plano numa atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada no tempo, não tem, muitas vezes, maior valor e importância do que aquela que leva a coroa? Ela é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é jogo de oportunidades e às vezes amaldiçoada. Então tá falando aqui a diferença, que os verdadeiros reis são os que têm uma autoridade e que trazem realmente algum ensinamento, que tem uma nobreza real e não apenas um cargo, né? Como ele diz aqui, aqueles que são reis ou príncipes dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, aqueles que nos inspiram amor, que nos inspiram coisas boas, que nos fazem elevar a nossa experiência de vida, nos elevar de alguma forma essa experiência, fazer com que a nossa vibração esteja elevada. Esses são os verdadeiros reis. E não aqueles que simplesmente têm a coroa. Por coroa podemos entender cargos, né? Cargos de qualquer natureza. A verdadeira liderança
é aquela que arrasta os corações, aquela que inspira boas atitudes, que torna pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Não é líder aquele que tem um cargo de liderança. Então, talvez Jesus seja rei, né? A realeza terrena termina com a vida, ou até antes, né, gente? A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? 2021 anos depois da sua passagem pela Terra, estamos aqui falando dele, procurando seguir o que Jesus ensinou. Se ele fosse um rei da Terra, desse mundo, a realeza dele teria acabado com a morte dele. Mas não, estamos aqui e continuaremos por todo o sempre, lembrando e seguindo o que Jesus ensinou. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que todos os soberanos? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Hoje ficamos por aqui, essa parte curtinha, que apenas explica isso. O que Jesus quis dizer quando ele disse que era rei. Então, com muita alegria por ter acesso a esses ensinamentos, por estar buscando um melhoramento e a reforma íntima, por buscar ser alguém melhor todos os dias, a gente vai finalizando, apenas com um sentimento de gratidão e pedindo, Senhor, para que sejamos capazes cada dia mais de amar, que nós possamos entender o verdadeiro amor, o amor incondicional por todos os seres humanos, que independe de gostar ou não gostar. O amor está acima disso. Que nós possamos compreender verdadeiramente e agir desta forma. Que assim seja.